Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje o nosso componente curricular é português e o nosso assunto é substantivo coletivo. Então, pegue o livrinho de vocês e vamos acompanhar a explicação, certo? Da página 146 e 147. E tia Lê irá explicar a atividade das páginas 148 até a 150, para que vocês não tenham dúvida na hora de responder as atividades. Tá certo? Vamos lá? Substantivo coletivo, todos com os livros na mão, tá bom? Vamos ler. Aí tem um textinho. Acompanhe. Nasci num bosque. Amanhecia quando minha mãe deu-me no bico o primeiro alimento. Fui crescendo devagar e um dia quis ensaiar o meu primeiro voo. Foi um pequeno e lindo passeio pelo alvoredo. Brinquei com as borboletas e com os pássaros. Ensaiei também o meu primeiro canto. Saiu meio desafinado, mas parecendo um assobio rouco. Depois fiquei pássaro grande e conhecia toda aquela mata. O texto é de Marilene Godinho. Que legal! Substantivo coletivo. Veja essa frase que foi retirada de lá do textinho que acabamos de ler. Nasci num bosque. Quem de vocês sabe o que significa bosque? Bosque é um substantivo coletivo. A palavrinha bosque indica muitas árvores, o conjunto de árvores. Então, o bosque é um substantivo coletivo. Por que, tia Lê? Porque ele significa um conjunto de árvores, várias árvores juntas. Tá certo? Então, coletivo é isso, é o conjunto de alguma coisa, tá bom? Daquela mesma coisa, da mesma espécie, juntas, em grande quantidade, tá bom? Substantivo coletivo é o substantivo comum que, mesmo no singular, indica um conjunto de seres da mesma espécie. Vejam só o que tia Ali acabou de explicar. O substantivo comum que indica o quê? Várias coisas, um grande número de uma mesma espécie, um conjunto de seres de uma mesma espécie, tá certo? Vamos conhecer alguns substantivos coletivos. Acompanhem no livrinho de vocês. Qual o substantivo coletivo de fotografias, selos e figurinhas? Álbum. Álbum de fotografias. Por que álbum? Porque é um conjunto, várias fotografias juntas, então formam um álbum. De lobos, alcateia. De letras, alfabeto. Olha só, o alfabeto que nós aprendemos. Tem várias letras, não tem? Então, o conjunto de letras formam o alfabeto. Então, substantivo coletivo é um conjunto de coisas da mesma espécie. Tá certo? Navios de guerra, armada. Ilhas, arquipélago. Mapas e cartas, atlas. Aves e assaltantes, bando de soldados. Batalhão, coletivo de livros, biblioteca. Coletivo de boi, boiada. De árvores, bosque. De uvas e também de bananas, cacho. Cacho de uvas, cacho de bananas, certo? Plantação de café, cafezal. De vagabundos, cambada. Qual é o coletivo de plantas de uma região? Flora. Qual é o coletivo de caminhões e de ônibus? Frota. Frota de caminhões e frota de ônibus. Qual é o coletivo de bois e de médicos? Junta. De objetos de arte? Galeria. De gado, de cavalo, de éguas e de elefante. Manada. Então, o coletivo manada, certo? Manada é o coletivo de gado, cavalos, éguas e elefantes. Então, todos esses substantivos equivalem ao substantivo coletivo manada,
tá bom? De cães, matilha. De período de 1000 anos. 1000 anos chamamos de milênio. Então, milênio é o coletivo de 1000 anos, o período de 1000 anos, certo? De chaves, molho. De pessoas, multidão. Ave, filho e filhote, ninhada. Insetos, nuvem. Bananas também pode ser chamada de penca, certo? E quadros, pinacoteca. Olha que legal! Então, todos esses substantivos, esses substantivos comuns, têm o seu coletivo. Tá certo? Estão acompanhando a leitura? Só que também tem alguns outros. Eita, tia Lê, vamos conhecer mais? Vamos sim. Caravana, viajantes. Cardume, peixes. Quem sabe o coletivo de alunos? Classe. Então, vocês todos juntos, os alunos todos do Menino Deus do terceiro ano juntinhos é chamado de classe. Ó que legal. Estrelas, constelação. Período de 10 anos. Década. Então, a década é o período de 10 anos. Completou 10 anos, é chamado de década. Discos, discoteca. Artistas e atores, elenco. Abelhas, enxame. Soldados, exército. Navios, esquadra. Aviões, esquadrilha. Animais de uma região, fauna. Árvores frutíferas, o pomar. Filhos, uma prole. Ladrões e assaltantes, quadrilha. Flores, ramalhete. Ovelhas, bois e cabras, um rebanho. Alhos e cebolas, réstia. Pássaros, pombos e pardais, revoada. Período de 100 anos, século. Então, formou 100 anos, um período de 100 anos é chamado de século. Índios, tribo. Alunos e trabalhadores. Alunos também pode ser chamado de turma, olha. Tanto classe como turma. Trabalhadores, turma. Porcos, vara. Músicos, orquestra, banda. Olha que legal. É bem facinho, não é verdade? Então, também são substantivos coletivos a dezena, que é igual a 10, o ano, que tem 12 meses, canavial, que é um conjunto de canas, trimestre, que são 3 meses, bananal, que é o quê? Conjunto de bananas, várias bananas, dúzia, 12, milhar, 1000, centena, semestre, que são 6 meses, e meninada. Meninada são várias crianças juntas, vários meninos juntos, certo? E agora, nós iremos explicar a atividade, acompanhe a atividade da página 158. Vocês irão responder a página 158, 159 e 150. Aí a tia Lê vai explicar para que vocês não tenham nenhuma dúvida, tá certo? Para que fiquem com o assunto memorizado e consigam fazer a atividade tranquilamente, tá bom? Então, acompanha aí. Assinale o coletivo de peixes. Peixes aí tem dizendo pomar, cardume e vara. Então, peixes, a tia Lê explicou que é cardume. Aí vocês irão assinalar o coletivo que corresponde a esses que estão de azul, tá bom? Discos. Aí vem cacho, viveiro ou discoteca? Discoteca. Aí vocês vão marcar um X. Porcos. Vara, cardume ou tribo? Então, vocês irão marcar o X no quadradinho de vara. Cebolas. Enxoval, réstia ou fauna? Réstia. Então, vocês irão marcar um X. Quadros. Pinacoteca, elenco ou time? Vocês irão marcar o X em pinacoteca. Filhotes de árvores. Albo, ninhada ou vara? Ninhada. Animais de uma região.
tem o código, a fauna e o elenco, mas vocês irão marcar o X na fauna. Muito bem. Plantas de uma região. Tem a flora, tem a manada e tem a fauna. Só que plantas de uma região é a flora, então vocês irão marcar um X em flora. Aves, bosque, orquestra e bando. Vocês irão marcar o X em bando. Fotografia, coro, bando ou álbum. Então, vocês irão marcar um X em álbum. Aí, vocês irão responder a atividade, depois retorna no videozinho e faz a correção, tá certo? Agora, vocês irão escrever o coletivo de cada substantivo. Então, vejam só, lembra que tia Lê explicou, só é retornar o vídeo, que lá vocês irão relembrar, certo? E também vocês podem acompanhar na página do livrinho de vocês anterior, na página 147, que tem a lista também dos coletivos. Qual o coletivo de viajantes, de filho, de aviões, de flores, de índios, 100 anos, animais de uma região, bananas, abelhas e árvores? Então, viajantes, caravana. Qual coletivo de filho? Prole. Aviões, esquadrilha. Flores, ramalhete. Índios, tribo. 100 anos, século. Animais de uma região, fauna. Bananas, cacho ou penca. Abelhas, enxame. Árvores, bosque. Tá vendo aí? Terceira questão. Complete as frases com os coletivos dos parênteses. Vocês irão olhar o coletivo dos parênteses e irão colocar o substantivo correspondente. Ganhei um. Completo. Coletivo de figurinha. Vocês irão lá, retorna na página 147 e olha qual é o coletivo de figurinha e colocam no espaço. A letra B. A professora escreveu o no quadro. Coletivo de letras. Aí vocês retornam, olha qual é o coletivo e colocam a palavrinha aí. Pedro perdeu seu cão na coletivo de pessoas. Vocês retornam lá, confere e colocam aí. Encontrei um livro que fala sobre a coletivo de livros. Retorna lá e coloca no primeiro espaço. E no segundo vai ser o coletivo de plantas de uma região. Então, todos esses coletivos estão aqui no livrinho de vocês, na página 147, que a tia Lê acabou de explicar para vocês. Certo? Quarta questão. A quarta questão, vocês têm uma cruzadinha. Olha que legal. Vocês irão olhar a imagem e irão colocar o coletivo das figuras em cada quadradinho desse, correspondente ao seu próprio número. Número 1. Quem é o coletivo de ovelhas? Vocês vão colocar lá. Banho. Aí procura o número 1 e coloca cada letrinha em um quadradinho. Rebanho. Certo? Aviões. Aí, 2. Aviões. Aí vai no número 2 e coloca esquadrilha. Entendeu? E assim sucessivamente. Cada número com sua figurinha, vocês pegam e colocam o substantivo coletivo correspondente nos seus quadradinhos. Cada letra em um quadradinho. Tá certo? E a quinta questão. Compare o sentido das palavras destacadas nas frases a seguir. Vi no céu um bando voando. O bando fugiu correndo da polícia. Agora responda. A palavra bando tem o mesmo sentido nas duas frases? Sim ou não? Vocês acham que sim ou que não? Vamos repetir a frase. Vi no céu um bando voando. O bando fugiu correndo da polícia. Então, não tem o mesmo sentido. Por quê? Uma frase está se referindo a pássaros, não é isso? Vi no céu um bando voando, que é um bando de pássaros voando, certo? E a outra está se referindo a pessoas, né? O bando de pessoas fugiu correndo da polícia, certo? Então, aí vocês, baseados nessa explicação, colocam a respostinha com as palavrinhas de vocês, tá bom? Mas baseada nessa explicação que a tia Lê acabou de dar. Numere a sexta questão. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira.
vocês irão colocar o número correspondente a cada coletivo. Número 1, grupo de alunos. Vocês aí vai para outra coluna e olha qual é o coletivo de grupo de alunos. Aí, classe, vai lá em classe e coloca número 1. 2, filhotes de aves. Vai na outra coluna, procura qual é o coletivo de filhotes de aves, que é ninhada, e coloca o número 2. E assim vocês irão fazer com os outros coletivos, certo? Numerando até o número 8, tá bom? 7ª questão. Sublinhe os substantivos coletivos. Então, cada frase dessa tem um substantivo coletivo. Vocês vão sublinhar. O que é sublinhar? Passar o tracinho embaixo somente do substantivo coletivo, tá certo? Letra A. Na casa de vovó há um pomar. Qual é o substantivo? Onde está o substantivo coletivo nessa frase? Qual é o substantivo coletivo dessa frase? Pomar. Aí vocês irão lá e passam um tracinho só embaixo da palavra pomar, certo? Aí vocês, e assim sucessivamente nas outras frases. Tia Lê vai ler. Letra B. Faz uma década que comprei aquela casa. Qual o substantivo coletivo que está presente nessa frase? Vocês vão procurar e vão passar um tracinho. Letra C. Copie todo o alfabeto. Qual é o substantivo coletivo dessa frase? Mesma coisa. Irão procurar e irão passar o tracinho. Mariana ganhou um álbum. Qual é o substantivo coletivo que está presente nessa frase? Eles irão procurar e irão passar o tracinho. Embaixo somente da palavrinha, viu? Somente do substantivo coletivo. Letra E. Há um cardume no aquário. Então, qual é o coletivo que está presente nessa frase? Vocês irão procurar e irão passar o tracinho. Quem tiver alguma dúvida nos coletivos, retorna na página 147, que Tia Lê explicou todos os coletivos que estão presentes, tanto na lista que está aí na página 147 de substantivos, como nas questões das atividades. Tá certo? Então, qualquer dúvida, entre em contato com Tia Lê. Beijinho no coração de todos. E aí, baseado na explicação da atividade, baseado na explicação do assunto, vocês agora irão responder sua atividade. Tá certo? E, na hora da correção, retorna pro videozinho e confere se tá tudo certinho. Ok? Beijinho, tchau, tchau e até a próxima.